Olá, sexto ano! Vamos lá para mais uma aula de geografia. Já estamos aí na nossa reta final, o nosso último conteúdo, né, do ano aí de 2021 de geografia. E aí nós vamos trabalhar agora a página 164, certo? Então vão abrindo aí a página 164, vão acompanhando aí toda a aula. Lembre de pegar o material, o livro, o lápis, a caneta, o caderno, tudo direitinho para acompanhar. É mais uma aula de geografia e foco aí, certo, nessa reta final, porque já já vocês estarão de férias. E aí nós vamos trabalhar agora a aula de hoje sobre o espaço rural e suas paisagens. Então, vamos aí para o capítulo 13, né? Então, vamos falar sobre espaço rural. Então, espaço rural, vocês sabem que é a zona, né? A zona rural, o campo, as paisagens do campo. E aí nós vamos ver, né, como esse espaço rural ele é utilizado, como o ser humano ele consegue desenvolver as atividades no espaço rural. Então, as atividades do espaço rural elas estão ligadas ao setor primário, certo? Então, o setor primário é o quê? Agricultura, pecuária e extrativismo, certo? Então, nesse tipo de paisagem, no espaço rural, os elementos visíveis da natureza estão modificados pelos seres humanos. Então, com a intervenção do ser humano, né, o ser humano vem usando muito o espaço rural e vem tendo algumas alterações, né? Algumas modificações. E aí vocês vão observar, a partir de agora, né, falar um pouquinho sobre até mesmo do desenvolvimento tecnológico, que acaba também influenciando a vida, né, das pessoas que moram no campo. Então, aqui nós temos algumas imagens. Na foto esquerda, você vê, observa o trabalho de colheita de uva, né? Essa colheita de uva acontece onde? No Canadá. E aí vocês observam aí à direita uma colheita mecanizada, uma colheita, né, de algodão na Chapada do Sul. Desculpa aí. Então, vocês observam do lado esquerdo, é um trabalho manual, certo? Vamos fazendo aí essa questão da colheita das uvas. E o outro lado direito, vocês conseguem observar o trabalho industrializado, a máquina, né, no campo. Então, a agricultura, a agropecuária, era responsável pela produção da maior parte dos alimentos in naturas que consumimos e pelo fornecimento de vários produtos, né, para a indústria, para vários tipos de indústria. Então, existe uma relação muito grande, tanto das atividades agropecuárias quanto da indústria, que elas duas acabam caminhando juntos, o campo e a cidade, certo? Que vem, né, a cidade precisa do campo e o campo acaba necessitando da cidade, porque precisa da matéria-prima para estar transformando na indústria. Diferentes paisagens naturais. E aí, em várias partes do mundo, nós temos a agricultura tradicional e também nós temos o efeito da modernização, né? A modernização do campo. Então, a agricultura tradicional, como eu estava falando, ela utiliza muita mão de obra, né? Ela emprega um grande número de trabalhadores e um reduzido número de quê? De máquinas, de equipamentos, né, na produção. Já com o passar do tempo, nós estamos percebendo o quê? A inclusão, a adoção de técnicas e equipamentos mais avançados. Então, o campo ele vem se modernizando. Essa modernização é bom, aumenta a produtividade das lavouras, né? Acaba tendo algumas coisas um pouco complexas, que é a redução do número de trabalhadores, porque os trabalhadores acabam sendo substituídos, né, pela tecnologia, pela máquina. E aí a gente acaba observando o quê? O desemprego, né? Problema do desemprego. E nós temos também, né, em vários países, as paisagens rurais e agrícolas, elas são distintas devido a vários elementos, entre eles a tecnologia empregada, o tamanho da propriedade, né, o tipo de cultivo,
Então, nós temos aí algumas diferenças, né, em todo lugar. A pecuária. A pecuária, ela também é classificada como moderna e também tradicional. A moderna, ela é intensa, a tradicional, ela é extensa, né? Então, a moderna, ela é intensiva, é uma pecuária intensiva, e a tradicional é extensiva. Qual é a diferença da pecuária moderna para a pecuária tradicional? Intensiva e extensiva. Então, a intensiva, o gado é criado no sistema de confinamento, né? Ou seja, ele é o quê? Ele é preso, certo? E aí, o gado passa por todos os cuidados, então tem um acompanhamento de veterinário, né, a preocupação com a alimentação do animal, entre outros cuidados. Já na pecuária tradicional, o gado ele é criado solto no pasto. Então, não tem toda essa questão de controle, né? Não tem esse acompanhamento intenso com veterinário, essa questão da alimentação. Então, são técnicas de produção que não é uma produção em larga escala, a produção é mais lenta, certo? E aqui nós temos também falando sobre o extrativismo. Então, o extrativismo, né, ele predomina o quê? Elementos naturais, né, transformado pelo extrativismo, que é o que? A extração de recursos minerais, vegetais e animais. Também são considerados espaços rurais, ele acontece no espaço rural. Essa extração mineral, por exemplo, modifica o relevo original, elimina a vegetação e escava o solo. Então, a tecnologia que é praticada no extrativismo, ele pode variar de instrumentos muito simples a modernos equipamentos. E aí vocês observam, na imagem do livro de vocês, a mineração de carvão, né, que acontece aí na Rússia. Então, tem uma máquina, né, sendo utilizada para facilitar aí a produção, para facilitar a exploração. Modernização da agricultura. Então, a agricultura, como eu já falei, né, ela passou por esse processo de tradicional, né, com técnicas antigas, precisava muito da mão de obra, precisava muito de trabalhadores, e aí ele vem passando por esse processo, né, dessa modernização. Então, qual é esse avanço? Então, a agropecuária tem relação muito próxima com a indústria, como eu já falei. Essa relação é o quê? No fornecimento de matéria-prima, no processamento de produtos, o uso de produtos industrializados no campo, equipamentos agrícolas, fertilizantes químicos, agrotóxicos, rações, medicamentos, vacinas para animais e entre outros. As empresas agrícolas utilizam muita tecnologia no processo de produção. Também são reconhecidas pelo termo quê? Agronegócio. Então, caracterizam-se pela seleção de sementes, pela aplicação de fertilizantes, pelo uso de máquinas no preparo no solo, no plantio, na colheita, além de acompanhamento de todas as etapas de produção, por técnicos e engenheiros agrícolas, o que contribui aí bastante para o aumento dessa produtividade. Então, vocês observam o quê? Que a indústria caminha junto com a agricultura, porque acaba que a agricultura hoje tem a necessidade da indústria dessa dependência desses produtos, né, de fertilizantes químicos, agrotóxicos, rações, esses medicamentos, vacinas, né, na produção. Então, assim, observem que é uma união, né? Um faz de um lado, outro faz de outro. Então, com o uso de toda essa tecnologia na agropecuária, em um ano não muito distante predominava um modo de produção tradicional. E hoje já é um tipo de produção o quê? Voltada à modernização, a técnicas modernas, porque hoje não precisa muito, por exemplo, essa mecanização ela trouxe o quê? A substituição do trabalhador. Aí, para o dono da terra, isso é bom, porque ele não precisa mais contratar aquele monte de trabalhador, a máquina ela faz o serviço. Mas para a economia daquele local é ruim. Por quê? Porque gera o desemprego. Então, aquelas pessoas que tinham aquele emprego, que tinham ali um meio de ganhar aquele dinheiro, não vai ter mais, porque a máquina vai estar fazendo o trabalho daquelas pessoas.
E aí vocês observem aí no livro de vocês, aí na página 166, que fala sobre o salto, né, da modernização da agricultura, que ocorreu esse salto em 1960, durante o período de grandes avanços científicos, conhecido como a Revolução Verde, que essa Revolução Verde ela trouxe, né, várias mudanças na produção agrícola. Algumas mudanças são mecanização do campo, com substituição do trabalho humano por máquina, utilização do sistema de irrigação, utilização contínua de fertilizantes químicos, produzindo industrialmente desde o início do século XX, aplicação de venenos químicos, os pesticidas, para controle de pragas, plantio de sementes de alta produtividade desenvolvido por técnica de melhoramento genético. Então, vocês observam, né, algumas mudanças que aconteceram, e essas mudanças acabam, né, trazendo coisas boas, principalmente para quem é o dono, e coisas ruins para quem era o funcionário, porque acaba perdendo aquele local, aquele espaço. E também outra questão é a utilização de vários e vários medicamentos, vários insumos, vários produtos químicos na plantação. Aqui nós temos falando sobre a questão da revolução genética. Então, o avanço das pesquisas genéticas nas últimas décadas modernizou mais ainda a agricultura e deu início o uso de sementes transgênicas, que são modificadas geneticamente com o objetivo de melhorar a produtividade agrícola e a resistência para o cultivo das pragas, né? Elas são utilizadas em muitos países do mundo, incluído o Brasil, mas tem uso regulamentado em alguns locais, como a Europa, pois ainda não se sabe se essas mutações genéticas podem afetar o meio ambiente e a saúde humana. Então, revolução genética, os alimentos transgênicos, né, as sementes modificadas nas nossas casas. Então, até o momento, tem especialistas que dizem que é bom, outros especialistas dizem que é ruim, que acaba complicando, né, a saúde de todos os seres humanos. Então, até a questão, até hoje, ficam nesse debate se que é bom, que é ruim, né, e ainda não chegaram a uma conclusão. Efeitos da modernização, qual foi um dos efeitos drásticos da modernização? Então, o campo, quando o campo se moderniza, as pessoas acabam perdendo, né? Aqui, como eu já falei, perdendo aquele meio de ganhar dinheiro, que era trabalhar no campo, porque a máquina ela chega e aí acaba substituindo o homem. O que é que as pessoas fazem? Elas saem do campo para a cidade, que é o chamado êxodo rural, é a saída do homem do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. E aí as famílias mudam para a cidade e uma consequência, quando chegam na cidade, é todo esse aumento da população urbana. Aqui nós temos, né, um exemplo de agricultura familiar e uma plantação de café, e aí você já observa que essa plantação de café tem toda a utilização de máquinas, de insumos, de fertilizantes, né, de vários e vários produtos químicos na plantação. Ao vocês observarem essa organização, essas fileirinhas, e aí vocês conseguem entender que aí é a utilização de máquina. A agricultura familiar é aquela agricultura que é feita pela própria família, né, que é o pai, a mãe, os filhos, que acabam trabalhando naquela plantação e que são técnicas mais antigas, utilização da mão mesmo, aí vocês observam ele fazendo aí essa limpeza na terra, então é manual, sem utilização de máquina. O uso do solo na agricultura, então toda a atividade agropecuária, aconteceu várias e várias modificações, né, na paisagem rural, e depois dessas modificações, eles começaram a se estabelecer algumas formas de uso do solo, para tentar, né, fazer com que esse solo ele não fique desgastado, né? Então, eles começaram a utilizar algumas técnicas para ajudar, né, o solo. Então, nós temos aqui a rotação de terras. Essa técnica é utilizada em várias regiões do mundo, em especial em países onde há preocupação com a preservação do meio ambiente, e as legislações ambientais elas são mais rigorosas. A rotação de terra visa trocar os cultivos estabelecidos em uma mesma área agrícola, alterando-os
a cada novo ciclo. Então, por exemplo, ano 1, aqui vocês, grupo A, ano 1, ele vai estar plantando aqui a cebola. Ano 2, vai estar plantando a beterraba e a cenoura. O ano 3, aí vocês observam o tomate, o pimentão, né, e algumas folhas. O ano 4, e aqui vocês observam uma plantação vagem. Então, vai ter toda essa alternância, certo, de cultivo. Por que essa alternância? Vai permitir o quê? Vai permitir que o solo ele se esgote rapidamente. Entenderam? Então, assim, você planta aqui a cebola, então todos os nutrientes, tudo que a cebola precisa, o solo vai ali estar preparado para, né, desenvolver, para estar, né, suprindo a necessidade. E aí, no ano 2, planta a cenoura, e aí o solo também vai estar. Então, não vai estar só todo ano o mesmo cultivo, porque se ficar plantando o mesmo cultivo todo ano, acaba que o solo vai ficar fraco, né? Porque vai ficar só absorvendo as riquezas daquele solo e não vai estar fazendo alternância, porque cada cultivo ele vai estar puxando o que ele precisa. E se você ficar só repetindo, o solo não vai conseguir suportar, ele vai ficar fraco e não vai dar uma boa produtividade. Aqui nós temos outra técnica, que essa outra técnica se chama terraceamento. Principalmente, essa técnica, ela acontece, ela é muito realizada, onde o relevo ele é bastante inclinado. E aí eles não têm outras regiões para plantar, então eles têm que aproveitar todo o espaço que eles têm. E aí vocês observam, né, encostas de montanhas, e eles observem aí que eles conseguem plantar, né? Eles conseguem ter um bom desenvolvimento, um bom planejamento para estar, né, utilizando o solo aí para facilitar aí a sua produção. Só que aí essa produção, vocês observam que não tem condições de utilizar máquinas. Então, é uma produção mais mão de obra mesmo, é uma produção mais tradicional, mas mesmo assim utiliza todo o solo para conseguir desenvolver a agricultura, né, nessas regiões. Então, esse tipo de agricultura ela é bastante desenvolvida, esse tipo de técnica ela é bastante desenvolvida, é bastante realizada, principalmente na região da China, porque eles têm solo bastante inclinado, e aí eles precisam plantar, e se eles não usassem essa técnica de terraceamento, essa construção de degraus, né, fazer esses degraus para conseguir colher, eles não iam estar, né, eles iam estar dependentes de outros países para estar se alimentando, eles precisavam estar comprando tudo de outros países. Aqui nós temos falando sobre a irrigação da agricultura, certo? A irrigação da agricultura ela tem uma técnica bem antiga, né? Que o homem, o ser humano, ele começou a observar que precisava, sim, plantar, precisava desenvolver essa atividade, mas que chegou um momento que a terra ela precisava de uma quantidade de água boa. Então, em algumas regiões onde o índice de precipitação acaba sendo baixo, eles precisam sim suprir a necessidade do solo, né? Eles precisam de água para desenvolver a agricultura, e aí eles começaram a pensar e onde surgiu essa outra técnica, que é a técnica de utilização de sistema de irrigação. Né? Esse sistema de irrigação, como eu falei, é utilizado em regiões onde tem a menor disponibilidade de água, certo? Então, regiões que têm um índice de precipitação, que é a chuva intensa, né, que é regular, então não precisa utilizar a técnica de irrigação. Problemas ambientais no campo, então tudo que você explora, vai começar a ter problema. E aí nós temos alguns problemas, por exemplo, a exploração da madeira, ela causa que problema? O desmatamento. Então, é intenso, hoje o desmatamento é intenso, não só no Brasil, mas em vários e vários países, né? O desmatamento é intenso porque o homem está querendo o quê? Produzir, e ele não está pensando no amanhã, porque o amanhã
podemos necessitar daquela matéria-prima e a matéria-prima não tem. Então, aí nós temos aí esse problema do desmatamento, que é o corte, né, da árvore, e aí o solo fica lá desmatado. E aí, ao momento que o solo fica lá desmatado, ele fica desprotegido, começa a haver outros problemas, que aí vem a degradação do solo, certo? Porque o desmatamento, ele causa essa degradação do solo. Aí, utilização de produtos químicos, utilização de agrotóxicos que vêm sendo, né, vários e vários problemas, várias e várias consequências, né, causando esses problemas de degradação do solo. Então, o uso indiscriminado do solo, o uso de técnicas inadequadas, de produtos inadequados, vem detonando aí com o solo. Efeitos da queimada. Então, outro problema ambiental são as queimadas. É um descaso, né? Toda essa questão dessa extração da madeira. Aí o ser humano mesmo começa a empregar técnicas que são técnicas tradicionais, técnicas antigas, que achando que queimar vai beneficiar o solo, porque as cinzas são acréscimos de nutrientes. Só que, ao mesmo tempo que você coloca fogo ali naquela região, vai acontecer o quê? Que o fogo vai eliminar os micro-organismos, insetos, resíduos vegetais, deixando o solo descoberto e sujeito o quê? À erosão. Então, a queimada é outro fator que vem, né, degradando bastante o solo. Aí nós temos outro problema, o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, né, fertilizantes químicos e agrotóxicos que são empregados para combater ou até mesmo tentar controlar ervas daninhas, insetos, bactérias, fungos, entre outros seres vivos, também chamados popularmente de quê? De pragas. E aí vem também gerando consequência esse uso contínuo, né? E aí as pragas acabam evoluindo, ficando mais resistente. E aí aquela dose que começou a colocar de agrotóxico, que era uma dose pequena, ela dose começa a ser dobrada, triplicada, e aí aumentando o quê? As consequências do solo, vai empobrecendo o solo, vai deixando o solo detonado. E agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? Atividade aí do capítulo 13, vamos lá desenvolver a atividade. Então, qual é a importância do espaço rural para os seres humanos? Letra A. Letra B. Quais são as atividades econômicas praticadas no campo? Descreva cada uma delas. Letra C. Qual é a importância da vegetação para a proteção do solo? Calma aí, viu? Letra A. É no espaço rural que são realizadas as atividades agropecuárias, responsável pela produção de alimentos. Além disso, ele exerce importante papel na preservação da biodiversidade. E a letra B, né, as atividades, se pratica a agricultura, responsável pelo cultivo, né, de vegetais, como milho, soja, a pecuária, que é responsável pela criação de animais, atividades extrativas, né, podendo ser vegetal, animal e mineral, e o ecoturismo, caracterizado pelas atividades esportivas e de lazer. E aí, a letra C, além da vegetação, exerce um papel importante, né? Papel da fertilização do solo, como matéria orgânica, cobertura vegetal, protege o solo de erosões, já que, na sua ausência, esse processo é mais intenso. E aí, vamos para a segunda questão. É correto afirmar que a salinização do solo pode funcionar como fertilizante natural? Não. Né? Essa salinização do solo se caracteriza pelo acúmulo excessivo de sais minerais, podendo provocar a infertilidade do solo e até mesmo a desertificação, para acabar detonando com o solo. E nossa aula vai ficando por aqui, né? Até a próxima aula, já estamos, como eu já falei, na reta final, né, do ano 2021, e até a próxima aula. Tchau, tchau, fiquem com Deus.